Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 5. Narada apresenta instruções sobre o Srimad Bhagavatam Avyasadeva. Verso 34. Assim, quando todas as atividades dos homens são dedicadas ao serviço do Senhor, essas mesmas atividades que causam seu perpétuo cativeiro tornam-se o destruidor da árvore do trabalho. Verso 35. Qualquer trabalhador que faça aqui, nesta vida, para a satisfação da missão do Senhor, chama-se Bhakti Yoga, ou transcendental, serviço amoroso ao Senhor. E aquilo que se chama conhecimento torna-se um fator concomitante. Verso 34. Assim, quando todas as atividades dos homens são dedicadas ao serviço do Senhor, estas mesmas atividades que causavam seu perpétuo cativeiro tornam-se um destruidor das árvores do trabalho. Verso 35. Qualquer trabalho que se faça aqui nesta vida para a satisfação da missão do Senhor chama-se Bhakti Yoga, ou transcendental serviço amoroso ao Senhor. E aquilo que se chama conhecimento torna-se um fator concomitante. Você vai repetir mais uma vez? Você já fez? O 35? Tá. Então, o sânscrito, verso 34. Evam nrinam kriya yoga sarve samsriti hetava taivatma vinasaya kalpamte kalpita pare. Verso 35. Yadatra kriyate karma bhagavat paritoshanam Gyanam yatat adhinam hi bhakti yoga samavitam. Om Gyana Timirandasya Yananjana Shalakayacha Shurumita Tajmani Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Essa é a continuação do verso que eu fiz na sexta-feira, né? Então, ela é muito próxima o significado é muito próximo, mas, bom, tem muita coisa para explorar, né, nesse ponto aí. Quando a gente se olha no espelho, é muito fácil a gente se identificar com o que a gente vê, né? Normalmente, quando a gente se identificar com o personagem, é a coisa mais fácil que tem. Muitas pessoas, a maioria das pessoas andam por aí achando que é o que você está olhando no espelho, achando que a sua família é eterna, achando que... Às vezes a gravidade do mundo chamado material é tão intensa que a gente esquece que a gente é impermanente, né, nesse personagem, que a gente esquece que a gente vai perder todas as pessoas, que a gente vai se dissolver com o tempo. E às vezes é até ruim, né, a gente ficar relembrando isso, porque a gente não quer lembrar disso às vezes, a gente quer viver a ilusão, às vezes. Mas essa ilusão é bem perigosa, é um terreno arenoso, que a gente pisa com bastante insegurança, porque, eventualmente, a gente tem baques, né, a gente tem frustrações. Quando a gente é mais novo, a gente não tem tantos esses baques, óbvio, tem pessoas que se deparam com a ilusão, o baque da existência muito cedo, né? Perdem mãe, pai muito cedo, ou tem, assim, frustrações, né? Tristezas muito grandes cedo, mas geralmente a gente tem uma vida normal, né? Até a gente começar a envelhecer e começar a perceber as limitações, perceber que o nosso personagem não é eterno. Então, as doenças vêm, as perdas vêm e, eventualmente, a gente entra em contato com choque de realidade e vem as crises existenciais. Então, esse terreno de você achar que você é o personagem, de você seguir esse chamado mundo, chamado material, de você entender que você essa
essa pessoa que está no seu RG, essa pessoa que está no espelho, né? Ele é um caminho bem intenso e bem frustrante a longo prazo, porque simplesmente a gente se dissolve e perde as coisas. Então, a gente tem que entender, por exemplo, no Zodíaco tem 12 casas, a última casa é a casa da dissolução do personagem, a casa das perdas. E não é por acaso que a gente tem um Zodíaco, que a gente tem um mapa astrológico. O mapa astrológico serve para você entender que existe um personagem que vai trilhar 12 casas e vai se dissolver na 12. E se você não se equalizar, você vai entrar novamente na primeira casa, que é a casa do seu outro personagem. Então, você tem um porquê ter o mapa astrológico. O mapa astrológico é um caminho que você tem que fazer até você se liberar dessa prisão que é o samsara. Então, basicamente, você tem que se desconectar desse personagem. E você pode fazer isso conscientemente, com conhecimento, nessa existência. Então, você está tendo a oportunidade de ter contato com o conhecimento e sair desse terreno arenoso que traz ansiedade para a mente, que é completamente escuro, porque você não vê nada. Quando você acha que quando você está na ilusão, e você acha que você é esse personagem, que esse mundo é eterno, você vai fatalmente cair num abismo, né? Um abismo de ansiedades, de perdas e desilusões e ignorância. Então, para você pisar de forma segura, você tem que se apoiar na alma espiritual, que ela é eterna e que ela vai trazer toda a nutrição para você se sentir feliz, nutrido e pleno, né? Então, quando você põe a sua âncora nos conhecimentos, quando você põe a sua âncora na espiritualidade, quando você põe a sua âncora no Senhor Supremo, em Krishna, você consegue equalizar a sua mente, você consegue entender o que você está fazendo aqui, entender o seu papel na existência, e você consegue se enxergar de fora do seu personagem. Então, você vai simplesmente entender que você é uma alma eterna e que esse personagem é passageiro. Então, quando o verso fala que quando você pega todo esse ponto, né, todo esse cenário material, e entende que você está vivendo isso, mas você não é isso, né? Quando você pega toda essa parafernália, né, essa vida de ilusão, de maia, e você começa a pôr sua âncora no que é espiritual, no que é eterno, no que é firme, né, nesse solo firme da alma espiritual, você consegue viver essa existência de forma leve, segura e dar passos resolutos para o fim da jornada, né? Quando você fizer a passagem, você vai saber que você vai ter tomado a decisão de simplesmente não retornar. E para isso você tem que colocar a sua âncora no modo da bondade e nos conhecimentos, e no Senhor Supremo. Então, quando você, no seu dia a dia, se conecta a essas verdades absolutas, se conecta à realidade, não às ilusões do campo do que se dissolve, né, da impermanência, quando você coloca as suas âncoras na permanência, você simplesmente cada vez mais está se libertando dessas amarras, dessas ilusões, e caminhando para um ponto seguro e para o fim desse ciclo interminável que é o ciclo de samsara. Então, renda, né, o que o verso está falando, renda todas as suas atividades ao Senhor Supremo. Tudo que você for fazer, você vai fazer pela alma espiritual. Todos os conhecimentos que você adquirir, você vai nutrir a alma espiritual, nutrindo a alma espiritual com amor, você está fazendo um serviço devocional ao Senhor Supremo, porque ele quer o retorno da alma espiritual, porque a alma espiritual é vinda dele. Então, a alma espiritual são os filhinhos dele. E a mamãe sempre quer os filhinhos perto dela. Então, quando você nutre a sua alma espiritual, quando você entra nesse ponto, e quando você nutre outras almas, você está agradando imensamente o coração do Senhor Supremo. E isso é Bhakti Yoga.
Quando você entra nesse amor transcendental, quando você está conectado, você simplesmente rende todas as suas atividades e todos os resultados das atividades para ele, e ele cuida de todo o resto. Então, você conectar e colocar sua âncora, você conectar o seu, tudo que você faz, tudo que você realiza nesse ponto, né, da existência, para ele, e para ele equalizar, para ele resolver, né, com confiança, amor, você está no caminho da Bhakti, você está predestinado a não se enlaçar mais nesse mundo e, finalmente, concluir o curso que é sair do ciclo de samsara. Então, a gente tem que sempre estar acordado, desperto. No conhecimento, a gente tem esse bálsamo que a gente descansa a alma, a gente consegue descansar, a gente consegue ter essa tranquilidade, né? E isso não tem preço. Então, a gente tem que estar acordado, a gente tem que estar conectado a isso, e a gente tem essa oportunidade agora de ouro, que é estar em contato com esses conhecimentos e equalizar o nosso ser e a alma espiritual. E é isso, gente. Namastê, Hare Krishna, gratidão pela oportunidade. Muito obrigada.